Olá, está no ar mais uma vez o programa Bíblia Aberta. Esta é a nova temporada deste programa, uma temporada muito especial. Das séries passadas falámos de muitos temas bíblicos, mas o tema desta série, desta temporada, é um tema muito especial: como estudar as profecias bíblicas. É um tema que nos vai trazer muitas reflexões profundas e, sobretudo, vai fortalecer a nossa fé. Bem-vindo a mais um programa Bíblia Aberta. Este espaço é o seu espaço de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Pode acompanhar este programa de 3 maneiras distintas. Pode fazê-lo através da sua televisão, no canal 186 da Mel. Pode também fazê-lo através do YouTube e na internet, através do canal da YouTube da Novo Tempo Portugal. Ou ainda, se prefere rádio, poderá fazê-lo através da rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja o meio que escolha, o importante é estar connosco. Como estudar as profecias? Realmente é um tema muito importante. Há muita gente, muitos cristãos, hoje, que não estudam as profecias com medo ou por incompreensão da sua parte. Há muitas pessoas que dizem que é difícil ou quase impossível estudar as profecias. Mas ao longo desta temporada vamos ver que a Bíblia tem uma resposta para as nossas inquietudes, tem uma resposta para as profecias bíblicas. E nós vamos aprofundá-lo nesta temporada do Bíblia Aberta. Para isso temos um painel muito especial, um painel de amigos que virá aqui trazer estas reflexões e, sobretudo, trazer o seu contributo. Temos connosco o pastor Pedro Esteves. O pastor Pedro Esteves já é um veterano nesta de andanças, já esteve connosco muitas séries e é sempre importante ter o seu contributo. Obrigado, Pedro. Obrigado. É um prazer estarmos de regresso aqui para uma nova temporada. Muito bem. Temos também a pastora Ana dos Santos. A pastora Ana, ela vem esta temporada. Na temporada passada não esteve a pastora Hortelinda, e nesta temporada ela volta a estar. A pastora Ana dos Santos defendeu a sua tese de mestrado recentemente, é mestrada em Teologia e também gosta de partilhar estas mensagens bíblicas. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui convosco novamente e podermos refletir sobre as verdades bíblicas, agora na profecia. Muito bem, vamos ver, estou empolgado. E temos connosco um pastor com larga experiência na partilha da palavra, na partilha dos ensinos bíblicos, o pastor António Rodrigues. Obrigado, António, por estares connosco e por trazeres o teu contributo para este painel. Obrigado também pelo convite e espero dar o meu contributo. Muito bem. Para começarmos, este é um tema que para mim é muito especial, é um tema que eu particularmente aprecio. Há muita gente que acha que é muito difícil estudar as profecias, sobretudo as profecias apocalípticas, aquelas que nos apontam para o fim dos tempos, mas a Bíblia tem revelações. O livro Apocalipse, a palavra Apocalipse quer mesmo dizer revelação, a revelação de Jesus Cristo. Portanto, eu acredito que nesta temporada nós vamos aprender entre nós e também lá para casa a questão das profecias bíblicas. Ana, eu vou começar por ti, vou ler aqui um texto bíblico para introduzir o tema, Apocalipse 1:3, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ana, como é que nós podemos conciliar a variedade das interpretações sobre as profecias bíblicas com a afirmação de Deus, quando Ele diz que tem que ser compreendido pela sua palavra? Esta pergunta é uma boa forma de nós começarmos este tema, porque aquilo que nós nos deparamos na sociedade, e não só de uma igreja, mas um conjunto de igrejas, diferentes denominações, há muitas interpretações de profecias, há muitas interpretações bíblicas, e às vezes as pessoas, como dizia o pastor ao início, ficam com medo de tentar descobrir, com medo de conhecer, ou não têm tanto interesse porque há tantas vozes, há tanto ruído. O que é que será que é realidade, o que é verdade aqui no meio? Por isso é interessante esta pergunta, nós pegarmos naquilo que é o normal, várias interpretações, e juntarmos Deus, que é o autor, é quem está por detrás da profecia, da sua forma de revelar-se a nós, e juntarmos Deus que quer ser compreendido. E para isto, nesta pergunta, eu acho que nós podemos encontrar alguns pontos essenciais de explorarmos e de respondermos a esta pergunta. Por exemplo, eu acho que é claro para nós que Deus quer se comunicar com o ser humano. Através da sua palavra, por inúmeras vezes, e nós ao longo desta temporada vamos abordar essas vezes, e outras se calhar não, porque são realmente muitas. Deus quer comunicar com o ser humano. Deus quer criar essa relação com Ele, mas nós também chegamos a uma conclusão que é: nós mesmos somos limitados.
O ser humano é um ser limitado e nós não estamos no patamar que Deus está. E então Deus tenta transmitir a sua palavra, transmitir as suas verdades de uma forma que nós vamos compreender, e Deus também é compreendido, e a profecia serve para isso mesmo. Por exemplo, nós podemos ver que Deus revela que quem busca, encontra. Quem procura saber vai encontrar essa resposta se realmente procurar no sítio certo. Nós entendemos também que é importante agora na questão profética não só olharmos para a Bíblia e lermos o texto, mas também olharmos para o contexto em que esse texto foi escrito, quem o escreveu, como escreveu, para quando apontava. E isto é daqui, nesta questão, que às vezes surgem muitas problemáticas e interpretações de certos textos ou de certas profecias. Porquê? Porque nós temos um contexto histórico, temos um contexto cultural, um contexto linguístico, tudo por detrás. E muitas vezes isso não é avaliado na altura de descobrir e interpretar as profecias. Então é importante nós, nesta multidão de interpretações, conseguirmos perceber que Deus revela-se e revelou-se e revela-se hoje em dia a nós, mas também se revela e revelou-se a pessoas com uma mentalidade específica, com um contexto histórico vivido na época específico, e nós temos que também saber contextualizar para os nossos dias e entender a mensagem nuclear que Deus estava a trazer, e profeticamente também isso acontece. Sim. Sabe, Ana, as profecias, temos profecias que eram para um determinado povo ou para um determinado espaço de tempo, e temos outros tipos de profecias, que são aquelas que talvez causam mais dificuldades nos estudantes, que são as profecias apocalípticas, aquelas que apontam para o fim, porque muitas delas ainda não foram cumpridas. As que já foram cumpridas tornam-se um pouco mais fácil porque vemos o cumprimento delas, mas aquelas que não foram cumpridas muitas vezes trazem ao ser humano o desconhecido, e por vezes isso é que é difícil. Mas nós vemos aqui um Deus que não quer ser compreendido. Exatamente, que se intervém, que traz, que busca. Um Deus que intervém na história, um Deus que quer se revelar. Ele quis se revelar, e nós termos as profecias é a forma que Deus se revela a nós hoje também, não só no passado, mas a nós hoje. Obviamente que isto causa tumultos, porque se nós fazemos a interpretação solta, nós não vamos ter, daí eu estar a dizer a questão do contexto, ou seja, analisarmos como um todo e não só às vezes pegarmos em pinças em certos detalhes de certas profecias que nos chegam. Mas obviamente que nós sabemos que Deus se quer revelar, porque senão não existia um livro como o que nós temos aqui de Bíblia Aberta, que é o nome do programa. Esse livro não existiria se Deus não se quisesse revelar. Para nós compreendermos Deus, nós temos que pedir que Deus nos ajude. O Espírito Santo tem que nos ajudar neste descobrir, nesta busca para conseguirmos interpretar e conhecer Deus. Estamos a falar de profecias do fim do tempo, profecias que não sabemos como poderão ser, e nós temos que olhar para todos os detalhes para perceber que se Deus deixou isto para nós é porque Ele quer que seja compreendido, e através da sua palavra nós vamos encontrar essa compreensão e vamos conseguir interpretar as coisas que nos chegam até nós. É importante também esclarecer algo desde o início, que é: a nossa finitude faz com que nós não consigamos compreender todas as coisas. Nós sabemos que Deus é o Criador, nós somos a criatura, e há diferença entre o Criador e a criatura. Mas Deus revela-se a nós e dá-nos todos os detalhes e tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. E ajuda-nos a viver o tempo que vivemos, e temos revelações quanto ao fim dos tempos, que é o tema que entraremos. Daí o livro do Apocalipse iniciarmos com felizes aqueles que leem e compreendem, e esta compreensão vem de uma busca, de uma necessidade que nós temos de Deus e de uma busca completa a todos os detalhes. Apesar de nunca compreendermos Deus na sua totalidade, Ele deixa-nos as coisas suficientes para que seja compreendido quem Ele é e qual é o maior objetivo dele, que é a salvação de cada um de nós. Através das profecias. Aqui, como estavas a dizer, aquele que lê, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas. É um pack. Não é só ler, não é só ouvir, não é só o guardar. É ler, ouvir e guardar. Guardar, que é praticar, que é viver. Praticar, viver.
pôr isso em prática no nosso dia-a-dia. Não basta ler, não basta ouvir. Há que realmente guardar. E lá está, em nível profético, em nível interpretativo, isto faz a diferença. E nós conseguimos, se estudamos a Bíblia e se estamos empenhados no estudo da Bíblia, no estudo profético, conseguiremos, com a ajuda de Deus, ler, ouvir e guardar, entender as várias interpretações, as várias profecias que Deus nos dá. Isso vai ser o grande desafio para o nosso auditório. Sem não é? dúvida. O ler, o estudar, mas também depois o praticar, o viver Sem dúvida. na sua vida Sem dúvida. prática. Muito bem, obrigado, Ana. Foi realmente interessante esta mensagem e esta reflexão. E agora, para continuarmos nesta reflexão, vamos agora recuar um pouco o Antigo Testamento. Vamos saltar para o livro de Isaías, é um livro muito interessante. Isaías 55:9, pastor António Rodrigues, depois faço a pergunta. Diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos de Deus são superiores. Lá está, como a Ana dizia, não é? É como querer colocar o oceano dentro de um copo, não é? Vai haver um momento em que o copo está cheio. E assim a nossa mente finita, comparado com o infinito que é Deus, não é? Deus é ilimitado. Mas, António, como é que a limitação humana, esta limitação que nós temos, para compreender plenamente a mente divina, pode influenciar ou não a nossa interpretação da Bíblia? Muito bem. É uma pergunta muito interessante, visto que nós somos seres humanos limitados e quando lidamos com um ser ilimitado, ou omnisciente, todo-poderoso, sentimos-nos muito pequenos e nem sempre temos a humildade de reconhecer os nossos limites. Enquanto que o ser humano pensa no tempo, Deus pensa na eternidade. Logo aí há uma diferença, não é? Enquanto o ser humano pensa em si mesmo, Deus pensa nas suas criaturas feitas pelas suas mãos. E quando o ser humano pensa no que pode conseguir, Deus pensa naquilo que pode dar ao ser humano. Então há aqui um desfazamento. Por isso é que diz o texto de Isaías, como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos do que os vossos. Eu acredito que a profecia é a voz de Deus. Deus gostaria de nos falar de uma forma diferente, mas se estivéssemos também num contexto diferente. Como somos limitados, Deus terá que falar connosco. Daí que a Bíblia, de acordo com o primeiro livro de Pedro, capítulo 1, diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que a capacidade humana não teria, e nem haveria, e nem haverá, se não for motivado pelo que é divino, pela inspiração. Logo aí vemos aqui uma discrepância entre o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento. Só que muitas vezes o ser humano pensa ou quer acreditar que pode interpretar a Bíblia como ele quer. E quando Deus introduz a profecia na sua palavra, o homem recua, porque não consegue alcançar. Estamos em patamares completamente diferentes. De tal modo que muitas vezes a profecia para algumas pessoas até causa um problema negativo. E evitam muitas vezes. Evitam, não consigo, é muito difícil, porque é como se Deus tivesse levado um pouco a fasquia para dar a conhecer ao homem. Deus não se quer mostrar, nem pensar, eu sou Deus, agora vou fazer aqui uma profecia para vocês verem minhas capacidades. Nada disso. Mas porque Deus quer salvar o homem, Deus tem que fazer com que o homem possa crescer no conhecimento e alcançar o entendimento que Deus permite, porque uma profecia, quando Deus nos dá uma profecia, Ele próprio diz e dá a solução, dá a compreensão da mesma. Pode ser no mesmo texto, pode ser no texto mais à frente. Então nós encontramos. Daí que a Bíblia diz, devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, palavra sobre palavra. Isso ajuda-nos a compreender que o nosso vocabulário não é o vocabulário divino.
E quando nós olhamos para uma profecia, eu pessoalmente, quando olho para uma profecia, digo realmente, o meu Deus é um Deus muito inteligente. Jamais poderia eu pensar em explicar uma verdade de salvação, uma verdade eterna, por palavras tão simples. Às vezes por animais, às vezes por situações que nós não sabemos como aconteceu. E Deus vai demonstrar que o seu plano é salvar a humanidade. E a profecia tem esse objetivo, revelar ao ser humano o desejo que Deus tem, por amor, salvar eu e cada um daqueles que nos está a ouvir e ver esta hoje. E por isso nós encontramos aqui algo que é compreensível. Eu não sei se algum de nós já esteve num país no qual nós não falávamos aquela língua. É constrangedor. Imagina, vamos para a China. Qualquer um de nós, não sei se vocês sabem falar o mandarim, mas chegássemos à China e não soubéssemos falar, qual seria a nossa... Estaríamos à vontade? Estaríamos com algum receio? Eu já estive na China uma vez e eu queria comer e eu não sabia como pedir comida, não é? É muito mais fácil poder falar e dizer, olha, quero comprar isto ou quero comprar aquilo. Claro. E Deus está-nos a dizer, olha, eu vou-te comunicar de uma maneira diferente. Mas a verdade é uma, que é a salvação da humanidade. E quando nós entramos com essa compreensão, ou aceitamos a compreensão de Deus, que Deus nos revela e que nos faz entender a sua verdade, nós não temos que ter medo da profecia. Pelo contrário, sentimos mais atraídos cada vez mais. Porque Deus quer ser compreendido. Um pouco a pouco, como a Ana dizia, Deus quer ser compreendido. Claro. E Deus revela-nos as verdades para que nós o possamos compreender ainda mais e melhor. E termos a certeza de que a Bíblia não é um livro humano, mas é um livro divino. Sim. Que não é um livro de fantasia, de histórias que nos contam e que nos mostram aí um Deus que não existe, ou sei lá, pensamentos que não nos podem ajudar. É ao contrário. A profecia vem confirmar que Deus existe. Só um Deus sábio, todo-poderoso, omnisciente, podia nos transmitir de uma forma tão simples, mas tão poderosa, a tudo aquilo que o Senhor tem guardado e guarda e reserva para cada um de nós. Aí vemos claramente nas profecias o amor de Deus, em primeiro lugar, porque ele revela-se ao ser humano através destes símbolos, e nós vamos ver que muitas profecias são simbólicas, não é? A maior parte, ou quase tudo, é simbólico, mas também mostra o seu poder, porque Deus sabe o fim desde o princípio. Deus é omnisciente em todas as coisas, não é? E ao revelar aos seres humanos esse mesmo poder, ou estas mesmas profecias, nós compreendemos que Deus intervém na própria história. Aquele texto que tu leste há pouco, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, diz, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia é de particular interpretação. É isso que nós depois, ao longo desta temporada, vamos ver, não é? Isto não pode ser uma interpretação própria, minha. Não, Deus dá a interpretação. Como dizias, António, Deus dá a interpretação. Se não é naquele livro, pode ser num livro mais à frente ou mais atrás, Deus dá a inspiração dessa interpretação. Mas depois diz, porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todas as profecias têm um autor. E o autor é o Espírito Santo. Pedro, o livro Apocalipse, já falámos aqui, quer dizer a revelação. Também existe um outro livro apocalíptico, mas agora no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, que também fala dos tempos do fim. Daniel e Apocalipse estão muito relacionados entre si. E em Daniel 12:4 diz o seguinte, e tu, Daniel, Deus fala a Daniel, e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Como é que nós podemos entender o conhecimento ou a ciência que aqui está descrita? É o conhecimento teológico, científico, ou há algo mais? Este texto tem sido motivo de diversas interpretações, aliás, como nós estamos a comentar aqui. Eu acho que ele é especialmente relevante neste contexto. Nós estamos a introduzir, a começar este estudo, não é? Portanto, neste caso, eu acredito que o mais relevante aqui não é tanto o estudo específico agora do capítulo 12 de Daniel, é entender como é que este exemplo desta expressão, o conhecimento ou a ciência se multiplicará, são muito importantes para compreender uma ideia profeticamente muito relevante. É que chegaria um momento na história desta terra
em que Deus iria suscitar entre os homens, através da força do seu Espírito, um desejo profundo de conhecer a palavra profética. Nós podemos dizer, ou melhor, temos evidência histórica de que durante talvez séculos e séculos, em que o cristianismo estava consolidado como a grande religião, pelo menos do Ocidente, e se tornou essa grande instituição histórica e tradicional que se tornou a Igreja Cristã, mas as profecias estavam completamente fora do quadro dessa experiência cristã. E a verdade é que um conjunto de acontecimentos levaram a este facto, a de que a partir de um dado momento há um autêntico reavivamento profético, em que o estudo das profecias começou a ganhar uma influência enorme dentro do movimento cristão, particularmente o movimento protestante. Ou seja, foi preciso um conjunto de mudanças históricas muito importantes. Por exemplo, a Reforma Protestante e todos os pilares da Reforma Protestante, que se formos analisar, a maior parte deles não tinham uma natureza profética, mas que foram muito importantes ter acontecido. Porque algumas das grandes doutrinas bíblicas, uma certa pureza do Evangelho e da prática cristã que estavam debaixo, quase podíamos dizer, de um entulho de tradições e de preconceitos e de formalidades, foi preciso retirar essas camadas para que chegássemos a um ponto em que fosse possível realmente perceber que havia um tesouro valiosíssimo, e esse tesouro era a palavra profética. Ora, quando Daniel recebe da parte do anjo que o acompanhava nas suas visões, esta visão final que nós encontramos no capítulo 12, por 2 vezes o anjo vai referir-se a esta expressão, o tempo do fim ou o fim do tempo. Podemos mesmo dizer que é a primeira vez em toda a Escritura que aparece esta ideia profética de que chegará um tempo, e percebe-se que para o tempo em que Daniel vivia era um tempo longínquo, em que um conjunto de coisas aconteceriam, mas que havia uma característica que antecedia esse tempo. E como tu leste, eu agora estou a voltar às palavras do texto, é que o livro, portanto, neste caso o livro de Daniel, é evidente, porque o anjo disse-lhe: encerra estas palavras e sela este livro. Fecha este livro. Que é o mesmo que dizer, isto não é para se abrir. Agora. Não é para se abrir agora. Abrir, obviamente, numa linguagem figurada, isto não é para se entender. Não é o tempo de estar preocupado com esta mensagem. Em certo sentido, o anjo estava a dizer a Daniel para ele próprio ficar descansado. Haveria uma altura em que isso... Porque se ele fosse pobre, tentar entender e aplicar isto na sua própria vida, no seu tempo, provavelmente ele ia, quem sabe, retirar dali alguma interpretação particular, como dizia o apóstolo, e inventar alguma coisa para aquele tempo. Como para o anjo, para evitar esse erro, disse-lhe: tu, isto que recebeste agora, não te preocupes. Não se aplicava ao tempo dele. Não é para este tempo, não é para ti, não é para o meu povo neste tempo. Portanto, ficamos a saber esta primeira coisa. Estas mensagens, esta revelação era para fechar até um tempo aqui designado, é um termo muito aberto, fim do tempo. E então vem a expressão, porque muitos correrão de uma parte para a outra, e então, portanto, é um segundo tempo, é um segundo movimento dentro do versículo, que é então a ciência se multiplicará. Eu acredito que seja esta tradução que foi gerando, por assim dizer, uma espécie de um pequeno engano, muitas vezes dentro do movimento cristão, em muitas igrejas, que é a ideia que se tratava aqui de uma profecia específica sobre um desenvolvimento científico. Ora, há traduções, eu por exemplo tenho aqui neste momento comigo uma tradução que não diz ciência, utiliza a palavra conhecimento. Já é menos indutor desse erro. Não é que ciência não se possa utilizar com este sentido, porque pode. Mas o conhecimento se multiplicará. Ora, nós podemos dizer que todas as razões apontam no sentido de que esta expressão, o conhecimento ou a ciência se multiplicará, se referiam exatamente à primeira parte do versículo.
por agora vai ficar fechado até ao fim do tempo. Mas quando esse tempo acontecer, vai haver um rebuliço, se podemos dizer assim, que é esta ideia de que muitos correrão de uma parte para a outra, e então sim, esse será o tempo em que haverá um ressuscitar do conhecimento sobre esta mensagem. Ora, nós, não é agora que vamos aqui aprofundar, e isso haverá tempo mais à frente, mas podemos dizer que existe uma evidência histórica, nem é só uma evidência de interpretação bíblica, há uma evidência histórica, de que a partir de início já um pouco, mas especialmente meados do século XIX, e curiosamente a uma escala global, existem evidências de que na Europa, em vários lugares, do norte a sul da Europa, e depois em particular nos Estados Unidos, claro, onde o movimento protestante estava em amplo crescimento, os Estados Unidos ainda estavam no início, podemos dizer, nos primeiros anos, décadas da sua história como nação, e tanto na Europa e depois particularmente nos Estados Unidos, vamos conhecer o quê? Precisamente um movimento em direção à profecia. E o livro de Daniel em particular, mas também o livro do Apocalipse, são livros que vão começar a ser abertos, e o estudo das profecias de Daniel em particular levou, por exemplo, ao desenvolvimento do movimento adventista. Ou seja, um movimento, não estou a falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estou a falar de um movimento de natureza adventista, ou seja, um movimento que punha o advento de Cristo como um foco enorme. E foi precisamente o estudo das profecias de Daniel que permitiu esse reavivamento. Portanto, E até o santuário. E isso obviamente tem a ver também com o ministério de Cristo no santuário. Ou seja, há um conjunto de novas verdades ou de nova revelação que vai juntar-se a essas camadas de conhecimento que vinham desde a Reforma Protestante e que tiveram, ou que disseram respeito sobretudo ao estudo das profecias. É por isso que, finalizando com uma resposta direta, não, este texto não nos aponta para um desenvolvimento tecnológico ou científico. Mesmo se é verdade que coincidiu, talvez isso ajude nessa interpretação, que a partir do século XIX para a frente, claro, o século XX vai ser um século de um desenvolvimento tecnológico gigantesco. E também é verdade que esse desenvolvimento permitiu, por exemplo, que a palavra de Deus fosse proclamada de uma forma abrangente e universal, como nunca foi visto. Mas podemos dizer que isso decorreu ao mesmo tempo, mas que esta profecia apontava sobretudo numa direção. Chegaríamos a um tempo da história desta terra em que seria absolutamente indispensável que as profecias fossem abertas, lidas e interpretadas, e que isso fazia parte de um projeto divino. Se nós hoje estamos sentados a esta mesa, mesmo assim, centenas quase de anos depois do início desse movimento, é porque nós ainda somos continuadores desse movimento, que é um movimento que quer a profecia, quer estudar a profecia. Muito interessante, porque nos leva a compreender realmente que Deus, através dos seus ângelos, neste caso foi um anjo que falou com Daniel, mas Deus tem os seus mensageiros, porque ângelo quer dizer mensageiro, os seus mensageiros para trazerem mensagens específicas para um tempo específico e para um tempo mais longínquo, como é o caso aqui de Daniel. Muito interessante. Querido amigo, não saia do seu lugar, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Estamos aqui consigo para lhe oferecer esta revista. É uma nova revista que estamos aqui a oferecer, Deus Me Ouve. Uma revista que fala sobre a oração, do relacionamento com Deus. É uma revista que vai ajudá-lo no seu crescimento espiritual e, sobretudo, no seu relacionamento com Deus. Se verdadeiramente quer receber esta revista em casa totalmente gratuita, deve enviar uma mensagem para o 933 939291, 933 939291 e receberá gratuitamente esta revista na sua casa. É uma revista que fala sobre o relacionamento com Deus, fala sobre a oração, a perseverança, a oração pelo Espírito Santo, a nossa fé, a nossa dependência de Deus. Portanto, é realmente uma revista, é realmente um manual que o pode ajudar no seu crescimento e fortalecimento da sua fé. Vamos continuar. Este é um tema que Fascina. É um desafio para mim, é fascinante mergulhar dentro das profecias. Ana, nós vamos ler aqui agora dois temas bíblicos, duas citações bíblicas, e depois destes textos eu farei a pergunta para lançar então o desafio a continuidade desta reflexão. A primeira pergunta o primeiro texto encontra-se em Lucas 24, 27, que diz o seguinte: E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isto, mas vai um pouco mais além. E diz o seguinte: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Portanto, até aqui, tudo igual, quase tudo igual. Mas depois diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então há aqui um objetivo, não é? Há aqui um objetivo que o apóstolo Paulo menciona. O que é que nos ensinam estes 2 versículos sobre a maneira como devemos abordar as profecias, em primeiro lugar? Ou se existem riscos de nós as interpretarmos de forma isolada, fora do contexto, como tu próprio disseste? Eu vou começar então pela segunda pergunta, porque vai respondendo à primeira, Ok. que é, se nós, e até era interessante cada um de nós abrir a sua Bíblia e escolher um texto aleatório e nós percebermos o sumo que tiramos desse texto apenas. Porque eu posso analisar profeticamente algum texto e vou ao livro do Apocalipse, ou ao livro de Daniel, ou outro livro profético que nós temos na nossa Bíblia, e se eu ler um texto apenas, eu vou tirar uma conclusão que poderá não ser aquilo que o texto quer transmitir na sua totalidade. Porquê? Porque quando nós tiramos versículos fora do seu contexto, versículos fora, não conectados com outras passagens da Bíblia, nós vamos chegar a conclusões e interpretações equivocadas desse mesmo texto. Porque muitas vezes o texto está-nos a transmitir algo, mas que esse algo não é suficiente para uma conclusão completa do verdadeiro tema e significado da profecia. E isso faz com que eu pegue nesse texto e tenha que perceber se ao longo da Bíblia outros autores, ou o mesmo autor já falou, já comentou, teve alguma revelação da parte de Deus sobre esse assunto, se não teve, e ir juntando tipo um puzzle. Olha, não te esqueças do que vais dizer, está bem? Porque eu enganei-me aqui no texto. Eu vou ler novamente. No texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Agora sim, está reposta, digamos assim, a verdade. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, aquilo que estavas a dizer realmente tem essa razão de ser, é por aí mesmo que nós devemos ir. Porque se toda a Escritura é divinamente inspirada, então nós vamos conseguir encontrar facilidades, ferramentas e recursos em toda a Escritura para interpretar um texto. Nós profeticamente não pegamos num texto profético e analisamos esse texto unicamente. Porque era o que eu dizia, podemos não ter todas as informações e vai ficar incompleta a nossa interpretação, o nosso estudo. Então, no livro do Apocalipse, que falámos ao início, no livro de Daniel, se pegarmos unicamente num texto, nós não vamos ter as informações totais. Porque há símbolos, porque há outras coisas que o texto às vezes não diz e nós temos que olhar para textos anteriores ou posteriores para conseguir interpretar e entender. Sozinhos não conseguimos. O grande problema reside quando achamos que sozinhos conseguimos interpretar e fazemos de um texto a base da nossa fé, fazemos de um texto a base da nossa teologia, fazemos de um texto a base profética e uma profecia, que às vezes não é isso que o texto está a querer dizer. Para interpretarmos biblicamente, nós precisamos de conhecer a Bíblia como um todo. Okay. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus e nós vamos ver Deus a revelar-se e a dar informações a vários profetas, a várias mentes que vão chegar para completar essa mesma ideia. Daí dizer, começando por Moisés, Esta é a chave. Jesus vai nos dar a chave interpretativa profética. Ele vai dizer, neste caminho para Emaús com os seus discípulos, ele vai falar do Messias, mas não vai pegar somente em Gênesis 3,15, que é um texto que fala do Messias, mas ele não pega só aí. Ele vai construindo o pensamento interpretativo daqueles discípulos, começando por Moisés, indo aos profetas, vendo que aquilo que apontava para o Messias. Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Escreveu Pentateuco. o Pentateuco. Ou seja, é muito interessante porque se nós estamos a falar de Daniel, se estamos a falar de Apocalipse, eles que são livros que apontam para o fim dos tempos, para a parte final da história do planeta, nós temos que olhar e perceber
e construir um puzzle. É muito interessante porque quando nós queremos construir um puzzle, o puzzle não fica construído por uma peça. Nós temos que ir à volta e começar a construir até que no fim só falta uma peça e nós, esta peça faz sentido aqui. O problema que nós encontramos é que se nós não conseguimos entender este método interpretativo que Jesus nos dá, Jesus dá-nos o padrão para resolver as profecias, até mesmo os símbolos, nós vamos encontrar os mesmos símbolos noutras passagens bíblicas e isso vai fortalecer e fundamentar as nossas interpretações. Hoje em dia há muitas interpretações, são muitos os desafios proféticos, porque nós interpretamos mal e não sabemos procurar nos sítios certos e nem temos interesse muitas vezes em perceber o que é que está realmente escrito sobre esse texto. Por exemplo, o texto de Timóteo que nós lemos, Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer: a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente como um todo para nós conseguirmos interpretar a profecia, para nós conseguirmos entender a revelação que Deus nos dá. É uma bênção nós termos profecias, porque elas são para nós. São para que nós consigamos ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus e consigamos entender o grande plano da salvação que Deus tem para a raça humana. Então é importante nós percebermos que de uma forma isolada e descontextualizada, a nível profético vai dar problemas, se nós analisarmos assim os textos. Mas se nós construirmos, se nós formos fazendo o puzzle, formos vendo para trás e para a frente o que é que a Bíblia fala sobre este tema, nós aí vamos chegar a uma conclusão, como os discípulos chegaram, vamos chegar a uma conclusão produtiva para nós. Vamos conhecer mais e se calhar não haverá tantas interpretações possíveis para certas profecias. Já há muito tempo que alguém me disse: um texto fora do contexto torna-se um pretexto. Não é? É verdade. Muitas vezes um texto que é tirado daquele contexto específico depois torna-se um pretexto para se aceitar uma determinada interpretação que não é correta. Sem dúvida. Então nós temos que ver realmente o todo. Não é? Pedro, a Ana agora frisou que as profecias são escritas maioritariamente de forma simbólica, não é? E nós sabemos isso também, esses simbolismos que nos ajudam também a compreender certas coisas, porque existem chaves para aprender a profecia, certamente nós vamos estudá-las ao longo desta temporada, há algumas chaves que são importantes para aprendermos as profecias. Qual é que tu achas que são as razões teológicas e também práticas que Deus tem nesta linguagem profética ou simbólica das profecias? Sem dúvida que tem que haver boas razões para Deus ter decidido colocar conhecimento tão valioso, por um lado, e tão relevante até para a salvação, porque nós não podemos tirar deste grande contexto aqueles que são crentes na palavra de Deus, obviamente, é para esses que estamos a falar, e os que não creem estão num caminho e talvez ainda venham a crer. É evidente que Deus, tudo o que revelou, como dizia o apóstolo Paulo, tudo o que foi escrito, ele até disse tudo o que antes foi escrito, para nós está tudo antes, porque a palavra de Deus foi escrita há muito tempo atrás, tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ora, tendo isto como uma grande verdade universal, um pouco como esta que ainda há pouco vocês comentavam, não é? De que toda a Escritura é inspirada, por um lado. Portanto, vem... Não é só o Novo Testamento, o Velho Testamento é toda. E que tudo o que foi escrito, por alguma razão, tem um sentido pedagógico, ensina-nos. É evidente que isto leva-nos a debruçar uma espécie de metacompreensão, tecnicamente, que é: eu não tenho apenas que olhar para uma profecia com simbolismos e tentar entender, eu posso refletir porque é que isto está na forma de símbolos. É isso que é uma metacompreensão, não é? Porque a compreensão é olhar para uma coisa tal como ela se apresenta e outra é tentar entender porque é que ela se apresenta assim. É uma espécie de reflexão acima do próprio texto, que é o que a tua pergunta indicia. Que é, nós podíamos já debruçar-nos aqui porque é que este ecrã que está aqui ao nosso lado, que tem um leão e um cordeiro, porque é que aparece o leão e cordeiro como animais que representam, e porque é que a Bíblia simplesmente não falava logo. E se Jesus é que é o cordeiro, não era preciso dizer cordeiro, era sempre que fosse para falar dele, dizia só Jesus, não é? Ou se ele é o leão de Judá, sempre que quisesse falar dele, dizia-se diretamente Jesus. Mas a verdade é que muitas vezes aparece a expressão cordeiro ou o leão. E portanto, esta ideia de que, ou esta verdade bíblica de que
coisas valiosas e ensinamentos importantes estão como que escondidos. Não temos que ter medo do verbo. Por um lado estão escondidos, claro que podíamos dizer estão velados ou estão revelados atrás de símbolos. Tem que haver uma razão ou um conjunto de razões válidas para Deus fazer isto. E é interessante ir em busca dessa compreensão, porque só compreender isso já é uma espécie de caminho para entender a própria profecia. É isso que eu acredito. Proponho-vos então 3 ou 4, haverá mais, mas 3 ou 4, vamos ver o que o tempo permite, razões pelas quais podemos entender que Deus utilizou uma linguagem codificada, podemos dizer assim, para revelar as mensagens. A primeira delas, talvez a mais relevante, não sei, mas provavelmente para mim a mais relevante delas, é que o uso de símbolos cria um sentido de proteção em relação à mensagem. É que nós não podemos esquecer que Deus revelou aos seus servos, os profetas, e para dar luz ao seu povo, em diferentes momentos da história, um conjunto de informações que, se fossem reveladas de forma direta e aberta, isso punha em risco, por exemplo, a própria vida e a segurança das pessoas que escreveram ou que enviaram essas mensagens. E, portanto, há uma dimensão de proteção, seja do próprio veículo, aquele que escreveu, seja daqueles que no futuro iriam interpretar. Razão pela qual nós hoje poderíamos, usando aqui uma metáfora, assim, muito corriqueira, mas vamos dizer que eu e a minha mulher, para dar um exemplo das pessoas com quem nós, que somos aqui todos homens e mulheres casados, provavelmente as pessoas com quem nós temos menos segredos, vamos dizer assim, são as nossas mulheres e os nossos maridos. Não há segredos, em princípio, não é? Se houver, não seria muito bom sinal. E é evidente que se eu quiser dizer à minha mulher uma coisa, assim, uma pequena nota entre nós sobre um tema qualquer, e eu estiver num sítio em que alguém pode ouvir alguma coisa, provavelmente nós temos os nossos códigos para falar. Podemos dizer, para falar de uma certa pessoa que nós não queremos dizer em público, dizemos, ou um pequeno código que temos, ou aquele, ou qualquer outra forma, porque nós não queremos em público fazer isso. Às vezes até por escrito nós fazemos isso. Quando nós queremos ter um pouco de segurança e codificar uma certa mensagem, desde que nós saibamos que a outra pessoa entende o nosso código, é possível falar assim. É uma sintonia entre vocês. O código utiliza-se quando duas pessoas conseguem entender o código, mas o código protege-nos. Nós estamos aqui a esta mesa, para dar mais uma metáfora, pessoas que nos conhecemos há muitos anos, mas uns há mais do que outros. É evidente que aqui a esta mesa a pessoa que eu conheço há mais tempo é aqui o Paulo. Eu e o Paulo somos amigos não direi de infância, mas de juventude. Pelo menos eu era adolescente quando conheci o Paulo, ele já era um jovem. Mas depois crescemos muito, estudámos juntos, temos uma grande vida em conjunto, temos imensas histórias, histórias que têm pequenos códigos, que se eu agora dissesse aqui algumas coisas, o Paulo deve estar a pensar em algumas e eu também. Tem a ver com comida, tem a ver com futebol, que nós jogávamos muito à bola juntos. Ou seja, há pequenas histórias que nós temos entre nós que, se eu agora utilizasse, não vou utilizar porque não é necessário, mas se eu utilizasse certas expressões aqui a Ana e o António ficavam fora, não entendiam o que nós estávamos a falar e nós ficaríamos a rir. Porquê? Porque entendemos o código. Temos uma história, um conjunto de experiências juntos que nos permitem utilizar uma linguagem. Se nós quisermos esconder de que é que estamos a falar, podemos utilizar essa linguagem. Eu só acho muito interessante, Pedro, porque tu disseste os dois entendem. Eu acho que aqui está a solução, ou seja, está aqui a resposta a tudo, que é Deus fala em código, mas para quem é aquele código, a pessoa entende. Exatamente. Esse é o ponto. Por isso nós chegamos ao Apocalipse, às vezes em expressões, metáforas e símbolos bem complexos, e o Senhor dizia, quem tem ouvidos, ouça. Que é uma forma de dizer, quem quiser entender, vai poder entender. Mas há uma dimensão de proteção da mensagem que é indispensável, que é uma das grandes razões para que as mensagens estejam codificadas. Nós temos entendimento e compreensão de que as mensagens proféticas falam de reinos e povos, nações, poderes. Temos razões para entender que as profecias falam, por exemplo, de poderes políticos, civis ou religiosos, e essa linguagem permitiu que a mensagem atravessasse séculos, gerações, milénios, com proteção, porque cada um pode interpretar como entender.
E isso permite realmente uma grande segurança em relação à mensagem. Nós temos uma evidência disso, que foi o próprio Jesus que chegou a contar parábolas. E em algumas parábolas, Mateus 3 é um exemplo disso, uma parábola em que Jesus disse diretamente que contava isto em parábolas para que apenas alguns as pudessem entender. Quem quer verdadeiramente buscar, entende. Vai entender. Pode entender. Para finalizar, eu já achava que talvez não chegasse às 3 ou 4, vou só deixar mais uma razão que me parece muito relevante, que é a profecia, nesta forma codificada de símbolos, é um estímulo ao estudo. Sim. Agora, esquecendo a questão de estar escondido para que só alguns entendam, para aqueles que quiserem, porque na verdade todos podem O entender, Espírito Santo dá essa sabedoria. dada, mas há um estímulo ao estudo. Porquê? Porque a linguagem simbólica, ela exige duas coisas. Ela exige esforço espiritual, mas exige também alguma inteligência intelectual. Porque é preciso comparar, é preciso entender uma universalidade, um código atrás desses símbolos. Portanto, há uma dimensão espiritual e intelectual que são necessárias que, por exemplo, porque é que nós, quando alguém, se calhar que não conhece bem a palavra de Deus, e nós aqui que temos ministérios pastorais, e uma pessoa está ali a precisar de conforto ou consolo, nós onde é que mandamos a pessoa? Mandamos a um salmo, por exemplo. Porque sabemos que ela não precisa de um código para interpretar uma mensagem que lhe diz que Deus está contigo no meio das tribulações. Isto é direto. Mas há pessoas e há circunstâncias na vida em que precisamos de um outro estímulo intelectual para ir à procura de uma mensagem. Ora, as profecias permitem precisamente fazer essa espécie de filtro que vai motivar, que vai encorajar as pessoas que precisam também de uma outra dimensão. Interessante. Esta reflexão é interessante. Para nós fazermos, no fundo, um fundamento, não é? Esta base sólida para o estudo da temporada, que virá aí, certamente será muito interessante. António, esta é a última pergunta. Temos mais ou menos 5 minutos, 7 minutos. De que modo é que as profecias, e sobretudo o estudo das profecias, nos pode ajudar a ter confiança em Deus e na Bíblia, que Deus, claro, inspirou, foi Deus que inspirou a Bíblia através dos seus profetas. Como é que nós podemos ter confiança no Deus da Bíblia e na Bíblia através das profecias? Muito bem, eu penso que o Pedro já disse quase tudo, e a Ana também, mas tentar me acrescentar mais um pouco. Como há pouco também já mencionámos, existem muitas pessoas com medo, principalmente do livro do Apocalipse. E aliás... Medo do desconhecido, talvez. Aliás, eu sou do tempo que alguns dirigentes religiosos aconselhavam a não ler o livro do Apocalipse. Esqueça isso. E aquilo trazia-nos assim, um certo desconforto. Como é que na Bíblia há livros que eu não posso ler? Sabes porquê, António? Eu acho que Apocalipse muitas vezes é designado, e até em filmes, como um cataclismo. Não é? Apocalipse Now, por exemplo, é um filme de guerra. E esta palavra Apocalipse traz esse medo às pessoas, como tu estás a dizer. Eu cheguei à seguinte conclusão. Existem muitas pessoas que querem ler a Bíblia, mas não querem ouvir a voz de Deus. E querem interpretar a Bíblia à sua maneira e como lhe convém. Como no passado se dizia às crianças: se te portas mal, vais para o inferno. A criança não sabia o que era isso, não sabe o que é isso. Passava a ver a ver a imagem de Deus, um Deus mau, um Deus que nem tem... Vingativo. Vingativo, nem sequer tem misericórdia das crianças. E os livros proféticos, principalmente Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Isaías, fazem com que muitas pessoas evitem de ler esse livro. Talvez porque muitos não querem conhecer a verdade. Porque quando vamos à procura da verdade, porque Deus revela a verdade na própria Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a voz de Deus a falar ao nosso coração. Não é o coração dos outros, é o nosso coração. Como Daniel, quando tinha uma visão ou um sonho, ele orava: Senhor, não estou a compreender. Em vez de fugir, em vez de tapar os olhos, os ouvidos, e não, Senhor, o que é que se passa, Senhor? O que é que tu queres me dizer? E Deus, ao trazer as profecias, Deus traz a verdade
e traz uma direção para aqueles que querem ouvir a sua voz e que estão com o coração aberto para o aceitar como seu Deus, um Deus pessoal. E todos aqueles que leem a profecia nunca se vão arrepender, nem tampouco terão medo de Deus. Pelo contrário. Passaremos a confiar mais em Deus, a ter mais vontade de aprender mais sobre Ele. E temos uma leitura da Bíblia muito mais fluida, muito mais espiritual e menos especulativa. Porquê? Porque aprendemos a conhecer aquele que tudo pode, que tudo sabe e que informa a sua criatura, dando-lhe não um almoço, um prato cheio, mas mais vai dando a comida, o pão nosso de cada dia. Vai-nos dando o pão nosso de cada dia para nos alimentar espiritualmente. A tua profecia vem trazer confiança em Deus. Não é? Eu confio em Deus. Se Deus dirigiu a minha vida até aqui, também vai dirigir daqui para a frente. Porquê? Porque Ele tudo sabe. Ele fala do fim desde o princípio. Ele sabe quem eu sou. Sabe por onde eu vou. Ele revela-me o seu caminho. Se eu quiser aceitar, eu aceito. Se eu não quiser aceitar, eu afasto-me de Deus. E todos aqueles que se afastaram de Deus ou interpretaram as profecias ao seu belo prazer, deram-se muito mal. É por isso que voltamos ao texto inicial. Nenhuma profecia é de particular interpretação. E quando nós interpretamos à luz da Bíblia, a confiança em Deus aumenta. Não temos nenhuma dúvida que Deus existe e que Deus conduz todas as coisas. Não porque Ele não nos quer levar para o seu caminho. Ele quer nos levar para a vida eterna, para a salvação. É um Deus que partilha. É um Deus que o que tem, dá. É um Deus onde Ele habita, Ele quer partilhar comigo. Então vamos aproveitar a profecia, conhecer a profecia e vamos conhecer o amor de Deus em primeiro lugar. Sim. A profecia, eu acho que a profecia confronta-nos com a verdade. Porque em face da profecia nós vemos um Deus que se revela, nós vemos um Deus poderoso, um Deus omnisciente, mas também um Deus que quer, que não está preocupado simplesmente com o céu, onde Ele está, onde Ele habita, mas está preocupado também com a terra. Porque ao dar-nos as profecias, no fundo o que Deus está a dizer é: eu preocupo-me contigo. E se até aqui nos ajudou o Senhor, como diz Samuel, Ele vai continuar a fazê-lo, não é? Porque as profecias de Deus, é verdade que algumas profecias nós vamos ver são condicionais, têm condições, mas algumas profecias não são condicionais, não têm condições. Elas vão, mesmo que eu não as aceite, elas vão se concretizar. Nós temos algumas profecias condicionais, por exemplo, do povo de Israel. Se o povo não se convertesse, iria para o cativeiro de Babilónia. Se o povo se convertesse, já não iria, não é? O povo não se converteu e Deus permitiu que os babilónicos fossem e os levassem cativos. Era uma profecia condicional. Mas há profecias que são incondicionais e nós estamos a tratar das profecias, nós vamos tratar ao longo desta temporada de profecias que são incondicionais, não dependem de condições. As que dizem respeito, por exemplo, à vinda de Jesus, Exatamente. à sua segunda vinda, Exatamente. são incondicionais, Exatamente. porque Ele vai voltar. E, portanto, vai voltar, o trajeto até que Ele vai voltar está determinado. Exatamente. Mesmo que eu não aceite que Ele vai voltar, Ele volta na mesma. E é muito interessante como ter medo da volta de Jesus, que é algo fantástico. Ou seja, nós termos confiança em Deus, porque no fim Deus vence. E as profecias mostram-nos esse Deus vencedor que nos quer com Ele para sempre. Isto é um tema fascinante, nós vamos ter possibilidade ao longo desta temporada. Vamos só deixar aqui 30 segundos, uma mensagem, cada um de vós lá para casa, talvez comece com o Pedro, depois a Ana e depois o António queira deixar uma mensagem final. Vou deixar convosco uma pequena frase que eu ouvi e adaptei há uns anos atrás, que é uma espécie de mote de hino que me acompanha, que eu gosto de dizer, acho inspirador e quero hoje deixar para os nossos espectadores, especialmente no contexto da profecia. Lê a profecia, que ela está escrita. Crê no que lês, tem fé. Depois vive o que crês. E então vai e ensina o que vives. E estes 4 verbos são uma espécie de um caminho. Lê, crê, vive e ensina. Muito bem, excelente. Ana? Depois desta mensagem de Pedro, torna-se difícil dizer algo, mas não tenhamos medo. Demos o primeiro passo. Abramos a nossa Bíblia e peçamos que Deus nos ajude a encontrar, a buscar e a conhecê-lo cada vez mais. E a amá-lo. Porque este livro está aqui para que nós amemos a Deus.
para que nós o encontremos e tenhamos uma relação com Ele. Embora os desafios das interpretações pareçam complicados, nós confiamos que Deus não se contradiz e que o seu maior desejo é que através das profecias que Ele nos deixou o possamos compreender. Acho que Amém. isto é fantástico. António. Pedir a presença do Espírito Santo é a única maneira de compreendermos a profecia. Se não houver a presença do Espírito Santo, seremos confundidos. E é por isso que existem muitas pessoas confundidas. Então temos que orar pelo Espírito Santo, né? Exato. Para a compreensão e sabedoria. E quanto a nós, querido amigo, primeiro episódio desta nova temporada que promete muito, promete bênçãos sem fim, e por isso eu desafio a estudar a Bíblia e sobretudo a estudar as profecias. Ao longo desta temporada nós contamos consigo. É um prazer tê-lo desse lado. Nós queremos deixar consigo ainda este manual, Deus me ouve. É um manual que o vai ajudar certamente no seu relacionamento com Deus, na oração. Aqui vai aprender como orar pelo Espírito Santo, pela sabedoria de Deus para compreender as profecias. Por isso, se quiser receber gratuitamente esta mensagem através desta revista, pode fazê-lo através do 933-939291. Envie uma mensagem 933-939291 a dizer que quer receber gratuitamente esta revista e ser-lhe dada. Marcamos encontro no próximo episódio. Resta-me deixar um abraço especial e dizer que Deus o abençoe muito.